Um abraço, meus amigos, estamos de volta, uma semana agitada no futebol de Uberaba. Uberaba Esporte Clube, domingo passado, perdeu para o Democrata em Valadares. Na última quarta-feira, perdeu para o Nacional de Muriaé, no Uberabão. Complicou a sua situação no Campeonato Mineiro da segunda divisão. Mas nem tudo está perdido. Amanhã, Uberaba tem um jogo contra o Clube Atlético Uberlândia, aqui no Uberabão, e precisa começar a ganhar. Caso contrário, o sonho de voltar para a primeira divisão ficará adiado uma vez mais. Antônio Guilherme Cunha, esperava-se pelo menos uma vitória nos dois jogos e aconteceram duas derrotas. Um abraço, Moura, um abraço, Júlio, um abraço, amigos da bola. Olha, o Uberaba eu acho que se complicou um pouquinho, mas ainda as coisas não estão totalmente perdidas. O Uberaba realmente precisaria pelo menos ter vencido um desses dois jogos. Isso não aconteceu. O Uberaba tem a disputar 18 pontos e pode chegar a 21, somando-se os 3 que ele tem. Mas isso é o máximo que ele pode chegar. Só que até agora ele conseguiu apenas 3 pontos. Pois é. Júlio César de Oliveira, repórter que cobre o Uberaba do dia a dia. Depois dessas duas derrotas, será que tem ânimo ainda no elenco do Uberaba para esquecer o passado, para chegar agora desses 6 jogos que ainda lhe restam, brigando pela classificação, ou já entregar os pontos, Júlio? Um abraço, Moura, um abraço a todos. Não, tem sim, Moura. A maior prova disto é que com a chegada do Calmon ao comando técnico, o que aconteceu? O grupo motivou, ganhou motivação. E você pôde presenciar isso na última quarta-feira no Uberabão, que o Uberaba teve condições de vencer a equipe do Nacional de Muriaé, né? Esteve bem perto disso. Detalhes, acabou resultando na derrota. Por isso que eu acredito que o Uberaba ainda tem condições de buscar a classificação entre os 2 primeiros colocados deste hexagonal para estar na primeira divisão ano que vem. O jogo de quarta-feira foi um jogo totalmente atípico, né? Tanta coisa envolvida, a presença do ex-treinador Vantuil Rodrigues, a boa campanha da equipe do Nacional de Muriaé, e o Uberaba, apesar disso tudo, jogou um primeiro tempo muito bom, Guilherme. E só não conseguiu fazer os gols. Exatamente, Moura. O Uberaba jogou bem, mas eu acho que o Uberaba está pecando no fundamento finalização. Está demorando um pouco para finalizar, está trabalhando demais a bola para finalizar, com certeza, e está também errando finalizações quando chega muito próximo ao gol. Então o Uberaba tem que finalizar um pouquinho mais de fora da área, da entrada da área, e quando está dentro da área também tem que ter um pouquinho mais de capricho para que o Uberaba possa chegar ao gol. O elenco do Uberaba é um elenco bom. Isso foi falado desde que esse elenco foi formado, antes de começar a primeira fase. Na primeira fase teve realmente uma campanha boa, conseguiu inúmeros pontos, mas agora que chega na fase final, quando se esperava que o time chegaria ao seu apogeu, ele, apesar de individualmente ter bons jogadores, tem falhado em alguns aspectos importantes, aqueles que são chamados dos fundamentos do futebol. Passe, Uberaba está horrível no passe. Chamada bola parada, que são cobranças de falta, cobrança de escanteios. Uberaba também é nota baixíssima. E as finalizações. Cada jogo Uberaba deixa de finalizar, ou está faltando confiança, ou finaliza mal. Júlio, Uberaba tem treinado esses fundamentos, tem treinado passe, tem treinado bola parada, tem treinado finalização. Por que o aproveitamento é tão ruim, é tão baixo nesse time do Uberaba? Moura, você disse tudo. Eu acho que é falta de confiança. Por quê? Trabalhar se trabalha desde a época do Vantuil, desde o ano passado. A maioria desses jogadores que estão este ano no Uberaba estavam o ano passado. Se trabalhava com o Vantuil. Este ano, com o Léo Goiano, da mesma forma, escurecia e o Léo Goiano estava trabalhando. O Calmon chegou, continuou principalmente essa questão desse fundamento, porque até hoje o Uberaba não aproveitou nenhum lance de bola parada, gol em escanteio ou cobranças de faltas pelas laterais ou até mesmo de frente para o gol. Não conseguiu transformar essa jogada, que hoje no futebol está sendo mortal, em mortal para a equipe do Uberaba. Falta, na minha opinião, confiança daquele que bate em gol.
sabe? Porque, olha, treinar, o Calmon treinou isso 2 dias, praticamente não fez outra coisa antes desse jogo contra a equipe do Nacional, a não ser trabalhar a bola parada. E chega na hora do jogo, não conseguem produzir aquilo. Antônio Guilherme, o Uberaba jogou 4 vezes nessa fase do campeonato. Perdeu para o time do Mamoré por 2-0 lá no Bernardo Rubinja. O primeiro gol do Mamoré aconteceu aos 5 minutos de uma cobrança de falta. O segundo gol aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava acabando. No jogo contra a equipe do Democrata de Valadares, o Uberaba tomou o segundo gol, que decretou a derrota aos 49 do segundo tempo. No jogo de quarta-feira contra o Nacional do Uberabão, tomou o gol a 2 minutos do segundo tempo. Ou seja, dos 4 gols que o Uberaba tomou nesses 4 jogos que realizou, 3 gols, ou os 4 gols, foram ou antes de chegar a 5 minutos, ou depois dos 40 minutos. Isto é coincidência, é desatenção, no seu entendimento, por que acontece isso tanto com o Uberaba? Eu acho que é desatenção, Moura. Eu acho que o time tem que estar focado a partir do momento que o árbitro apita e começa o jogo, na segunda etapa da mesma forma, e não é porque o tempo está acabando ou o segundo tempo está acabando que o time pode falar o resultado está feito e vamos deixar como está. Não. Tem que jogar até que o árbitro apite o final do jogo. O time tem que estar focado, tem que estar todo mundo ligado, porque nós sabemos que o futebol hoje em dia acontece muitos gols de última hora, muitos gols no começo, ou então gols no começo do jogo ou no final do jogo. Então eu acho que é um problema de atenção. É mais uma coisa que o Calmon tem que conversar com os atletas e verificar o que está acontecendo. Mas o Uberaba eu acho que tem que dar uma conversada, uma acertada sobre o meio de campo do Uberaba, amor. Eu acho que o meio de campo apresenta problemas. O meio de campo ainda não se acertou. Ainda não. A verdade é que realmente o Uberaba tem um bom ataque, tem um ataque espetacular, com Douglas Esquilo, com Jouber, com Bruno Henrique, tendo como opções ainda o Rudimar, o Léo Porto, então tem Everton, tem muitas opções. A defesa também é uma boa defesa. O meio de campo não está acompanhando esses 2 setores. E fica muito difícil de um time ganhar jogos se o meio de campo não tem equilíbrio, não tem o mesmo nível da defesa e do ataque. Mas, Júlio, um outro detalhe importante desses 4 jogos, dos 4 gols que o Uberaba tomou. Com exceção do primeiro gol contra o Democrata em Valadares, que foi uma cobrança de falta, os outros 3 gols de cabeça. Muita gente acreditando esses 3 gols de cabeça a saídas erradas ou não saídas do goleiro Juliano. Será que o Juliano falhou nesses gols? Será que a zaga também, essa zaga do Uberaba que tem mudado muito, o Uberaba não está conseguindo fazer aquela sequência de jogos que fez em outras etapas, jogando com o Reginaldo e com o André Alves, tem mudado muito isso aí. O que está acontecendo que o Uberaba, bola na área, ou é gol ou é perigo de gol? Moura, está parecendo a defesa do Fluminense, essa zaga do Uberaba Esporte Clube. Eu não culpo somente o goleiro Juliano, não. Sabe? Porque principalmente o gol de quarta-feira, o cara que antecipou e cabeceou primeiro. Entre os 2 zagueiros. Atrás, nas costas dos 2 zagueiros. E quando ele entrou na frente, atrás de um dos zagueiros e na frente do outro zagueiro. Então, ele entrou no meio dos 2 zagueiros e desviou. O goleiro Juliano estava saindo, logicamente, para tentar fazer a defesa. Mas, enfim, lá contra o Democrata, ele saiu de uma forma atabalhoada, de uma forma errada, errou o tempo da bola, a bola acabou sobrando para o jogador adversário que fez o gol. Mas eu culpo também todo o setor defensivo. Falhou em alguns lances? Falhou. Juliano falhou, sim. Está lá, está sujeito a isso. Mas eu acredito que todo o setor defensivo, principalmente os 2 zagueiros... O miolo de zaga. Isso, e também, por que não, o primeiro cabeça de área. A cobertura pelas laterais. Porque em determinados momentos, em cruzamentos que permitem liberdade para se fazer o cruzamento, como aconteceu na quarta-feira, um cruzamento que foi do setor esquerdo, em que deveria estar uma cobertura de um dos volantes,
seja o Balduino ou seja o Marquinhos, não interessa, o Marquinhos já tinha saído no intervalo, mas enfim, teria que ser o Balduino, a cobertura é pelo setor direito, então é o Balduino que faz. Então por isso que eu acho que não se pode crucificar uma pessoa só. Eu acho que todos têm a sua parcela de culpa, uns mais, outros menos, é bem verdade, mas não pode crucificar somente o goleiro Juliano. Existe uma máxima do futebol que diz o seguinte: bola alta cruzada para a área, dentro da área pequena, é do goleiro. Mas quanto a esses gols tomados pelo Juliano, eu diria o seguinte: os 2 gols tomados contra o Democrata, eu acho que ele falhou. Eu acho que os 2 gols eram possíveis de defesa. Pode-se dizer que um deles não foi frango, mas era defensável, não tem dúvida. Agora, neste gol da quarta-feira, esse eu acho que ele teria 20% de culpa. 80% de culpa é da zaga, que deixou o cara cabecear completamente livre o jogador frente ao goleiro. Quando o Juliano chegou na bola, ele viu que ele não conseguiria chegar até onde estava o rapaz que cabeceou, ele já foi saltando. Foi quando ele perdeu o lance. E aí fica a impressão que ele chegou atrasado. Exatamente, mas isso aí é porque era ele contra o atacante. Eu acho que não pode ser assim também. Eu acho que a zaga tem que estar ali dando um suporte. E aí que fica essa pergunta, uma pergunta do torcedor, a pergunta é da pessoa que gosta de futebol. Se o time vinha jogando tão bem com o Vantuil Rodrigues, se tudo dava certo com o Vantuil Rodrigues, por que simplesmente a saída do Vantuil, os jogadores permanecendo os mesmos, a comissão técnica, o restante da comissão técnica sendo os mesmos elementos? Será que é o psicológico? O que aconteceu, Guilherme? Eu acho que isso aí é muita sorte do Vantuil Rodrigues. Eu acho que tem muito de sorte dele, que ele saiu no momento que o time estava vencedor e deixou o time dessa forma. Está com 17 jogos sem perder. Exatamente. Então, a questão do Vantuil realmente tem. Os jogadores gostavam dele, estavam entrosados com ele. Você viu que nessa quarta-feira, quando o time entrou em campo, foi todo mundo abraçar ele lá, ou pelo menos a maioria dos jogadores. Isso aí, inclusive, dá moral para o adversário. Isso dá moral para o adversário também. Eu acho que esses abraços, esses cumprimentos, poderiam ter ficado para depois do jogo. Não sou contra eles cumprimentarem o Vantuil. Não quero que isso não aconteça. Mas que acontecesse, eu acho que depois do jogo, quem sabe no intervalo, mas não ali na hora de começar o jogo. Eu acho que isso aí aconteceu porque tinha que acontecer. O Léo Goiano pode não ter sido muito bem aceito pelos jogadores, isso é possível, mas quando o Calmon assumiu, a gente sabe que esses jogadores foram todos contratados pelo Calmon, ou quase todos eles, ou apenas um, o Ulisses, não tenha sido contratado por ele. Então, esses jogadores se interagem com ele e estão mostrando isso. Mas eu acho que talvez esses times estão numa situação melhor de entrosamento agora nessa segunda fase, e o Uberaba já chegou embalado, enquanto os outros foram entrosando aos poucos e agora estão a pleno pique, aí, a pleno vapor. E o Uberaba, quem sabe, até numa descendente um pouco pequena, aí, mas está numa descendente. Mas eu acho que são alguns ajustes que o Uberaba tem que fazer, ainda há tempo de recuperação, mas precisa esquecer o passado e encarar o futuro de peito aberto. O Uberaba tem levado muitos cartões, Júlio. Levou 8 cartões amarelos e um vermelho lá em Governador Valadares. Aqui não foram tantos os amarelos, mas em compensação o jogador do banco levou o cartão vermelho. Levou o cartão vermelho, mas o Reginaldo levou o cartão amarelo também. O terceiro está fora do jogo de sábado, de amanhã. Tá? Então, contra o time de Uberlândia, o Carlos de Uberlândia. Mais uma mudança na zaga. Mais uma. Volta o André Alves. Né? O André Alves que cumpriu suspensão, né, justamente pelo terceiro cartão amarelo. O André Alves ficou de fora na última quarta-feira e agora será o Reginaldo fora. Moura, mas eu acho o seguinte, essa questão o pessoal está perdendo muito tempo da bola, eu não sei se o jogo, pela a idade até 24 anos, ficou meio rápido, então eu acho que isso acabou pesando um pouco, o jogador está chegando muito atrasado, está perdendo tempo da bola, está chegando mais junto com o adversário e aí o árbitro
tá puxando mais os cartões. Os garotos estão ganhando aí, antecipando aos mais velhos. Exatamente. Então tá bom. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos já já, falando mais sobre o Uberaba, a sua campanha nesse Campeonato Mineiro da segunda divisão e as possibilidades daqui para frente. Bem, amigos, estamos de volta e vamos continuar falando do Uberaba na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Antônio Guilherme Cunha, você é um profundo conhecedor de futebol, foi treinador lá no interior de São Paulo. Se hoje você fosse o treinador do Uberaba, quais os setores que você mexeria? Quais os jogadores que você retiraria do time? Quem você colocaria? Ou você não tem aí uma ideia a esse respeito? Moura, eu acho que o problema do Uberaba hoje está no meio de campo. Então eu faria mudança no meio de campo. Eu acho que o Everton pode começar jogando. Eu tiraria o Léo Porto, deixaria ele como opção e colocar o Léo Mineiro. O Léo Mineiro sairia do time para a entrada do Everton para começar o jogo. Ele ficaria como opção. Às vezes também, quem sabe, a saída do Marquinhos, fica o Léo Mineiro e entra o Everton, mas eu tiraria ou o Léo Mineiro ou o Marquinhos e colocaria o Everton desde o começo do jogo. Júlio, para o jogo de amanhã contra o Portal, jogo importante, decisivo, só os 3 pontos interessam o Uberaba aqui no Uberabão. O Uberaba não terá o Reginaldo, que, como você disse, levou o 3º cartão amarelo. O Marquinhos saiu contundido, parece também que não tem condições. Quais seriam as mudanças que o treinador, que for dirigir o time amanhã, pode e tem que fazer no time do Uberaba? Contusão do Marquinhos foi tornozelo muito inchado na última quinta-feira. Né, 48 horas para recuperar. Não dá tempo, não vai dar tempo, ele está fora desse jogo. Né? Não é querendo ser médico não, mas eu acho que não vai para o jogo não. O Lucas Huck foi expulso? Já foi expulso. Então não tem opção, tem o Everton aí como opção. Não, mas... Ou o Vavá na esquerda. Exatamente, ou então colocar o Vavá, né, como o segundo volante ali, o jogador que sai mais. Tá? Inclusive o Vavá estava jogando não como lateral ao qual ele veio contratado, mas atuando como volante, como segundo volante, a mesma função do Marquinhos. Talvez seja uma opção, é um jogador alto, né, de porte alto, pode até melhorar ali aquele setor pelo lado do Uberaba. Eu estou com o Guilherme Cunha, sai Léo Mineiro, entra Everton, o time fica mais rápido, fica mais objetivo. Então, essa alteração... E o Marquinhos, sai Marquinhos, entra o Vavá. Sai Marquinhos, entra o Vavá. Sai Léo Mineiro e entra Everton. Certo? As duas mudanças, mais ou menos. E uma outra alteração, sai Douglas Esquilo e entra Rudimar. Você acha que para começar o jogo? Para começar o jogo. Porque se você está com o Jobert, que é leve, com Everton, que é leve, um pode cair na direita, outro pode cair na esquerda. Os dois laterais que descem são leves. Exatamente. Nós temos de um lado o Kleuber, do outro lado o Filipinho. Então o que acontece? Para mim, seria um jogo em que você possa já colocar de cara Rudimar e Bruno Henrique. Certo? Os dois ali no ataque. Isso é você está me perguntando como se eu fosse um treinador. Né? Então, lógico, quem vai escalar é o treinador. Mas eu faria esta opção. Por quê? O Rudimar mostrou, até vir a sua contusão, ser um jogador muito importante dentro do ataque do Uberaba. Se movimentava muito, protegia, os zagueiros se preocupavam com o Rudimar dentro de campo. Era um na marcação, um na cobertura e talvez um terceiro na cobertura. Então, por isso que eu faria esse teste. Começaria, porque o Rudimar jogou 15 minutos praticamente, na última quarta-feira, não teve nenhum problema da contusão dele, não sentiu absolutamente nada, conversei com ele na quinta-feira, então ele falou assim, estou pronto, caso precise, vou para o jogo. Então, eu começaria com Bruno Henrique e Rudimar à frente, com Everton e o Jobert, os dois jogadores mais leves ali na armação, um caindo pela direita, o outro caindo pela esquerda, e se você fecha o meio com 2 volantes, então eu acho que o Uberaba estaria bem armado, com esse esquema. A verdade é que somente os 3 pontos interessam amanhã. Só. Não só amanhã. Não ganhou os 3 pontos, está fora. Não só amanhã, como também no outro sábado, contra o mesmo Portal, quando nós iremos abrir o retorno.
Eu acho A arrancada do Uberaba tem que ser em cima do Portal. que tem que ser. O Portal de Uberlândia, o Clube Atlético de Uberlândia, vai ter que pagar o pato. Tá certo. Ele que vai ter que pagar o pato. Caso o Uberaba almeje a primeira divisão o ano que vem. Então tem que vencer esses 2 jogos, não tem outro resultado. Vamos então fazer um pouco de exercício de matemática. O líder desse octagonal, hexagonal, são 6 times. O líder é o Nacional de Muriaé, que tem 10 pontos. Né? No meu entendimento, meio caminho andado para se chegar à primeira divisão. Em segundo lugar, está o Democrata de Valadares com 6. 6 pontos. Depois vem quem tem 5? Mamoré com 5. Mamoré tem 5. E depois tem o Uberaba, tem o Portal. O Portal tem 4. O Portal tem 5, o Mamoré tem 4. O Portal tem 5, o Mamoré tem 4. O Uberaba e a América de Teoflotone tem 3. Exato. A diferença do líder para o vice-líder, para o vice-líder é 4 pontos. A diferença do líder para o último colocado, 7 pontos. Então, é difícil de Uberaba, de América de Teoflotone, Portal, até mesmo o Mamoré, pensar em alcançar o Nacional. O Nacional já desgarrou. A diferença do vice-líder, que é o Democrata, para América e Uberaba, que são os últimos colocados, são 3 pontos, uma vitória. Né? Uma vitória, por exemplo, que o Uberaba poderá tirar quando jogar aqui com o Democrata. Jogar aqui com o Democrata. Exatamente. Ele poderá também tirar a diferença que tem para o Mamoré no jogo aqui contra o Mamoré. Né? E contra o CAP nos 2 jogos que vai ter pela frente. Então, se você Sobra deixar... o América de Teófilo, que hoje é o último colocado. Que vai ser o penúltimo jogo e que provavelmente já não vai ter muita aspiração na competição. Então, no meu entendimento, o que precisa o Uberaba é, acima de tudo, de ter tranquilidade, de ter calma. Coisa difícil de se pedir atualmente do Uberaba. Porque qualquer resultado, qualquer falha, qualquer coisa, já vem aquele auê. Antônio Guilherme, será que é difícil do pessoal se conscientizar que esta é a oportunidade do Uberaba subir para a primeira divisão antes de fazer o seu centenário? Eu acho que não, amor. Eu acho que dá para... Primeiro, não tem nada perdido. Você vê que a diferença do segundo colocado para o último colocado são 3 pontos, ou seja, é uma vitória. Então, está todo mundo na briga ainda, inclusive o último colocado. Eu acho que o Uberaba precisa é trabalhar o setor psicológico. Eu acho que o Uberaba tem que levar psicólogos lá para conversar com os jogadores. Aquela aulinha que tinha lá, de vez em quando ia um psicólogo lá fazer uma preleção, conversar com os jogadores, eu acho válido. Isso é válido para a questão de cartões, é válido para questões de faltas desnecessárias e é válido também para tranquilidade na hora da finalização. Então, tudo isso é válido. Eu acho que o Uberaba tem que pensar um pouco nisso e tem que embutir na cabeça dos atletas, inclusive da comissão técnica e até da diretoria, que o Uberaba está no páreo. O que precisa é esquecer aquele negócio, não, nós ganhamos de todo mundo, nós estamos na frente, não temos que olhar para ninguém. Não, a situação hoje é outra. A Uberaba hoje está ao lado do Lanterna. Então, o Uberaba precisa atingir o segundo colocado, ultrapassar o segundo colocado. Essa tem que ser a meta. Não é mais ser campeão. Se der para ser campeão, ótimo, existe até essa possibilidade. É remota, mas existe. Mas chegar em segundo é muito bom. Agora, dentro dessa sua colocação, dessa tranquilidade ao qual o grupo precisa, né, para conseguir esses resultados, vamos olhar, fora de campo, os diretores são os mesmos do ano passado. O que aconteceu o ano passado com essa mesma intranquilidade, essa mesma inconstância? Nós tivemos no campeonato do ano passado a troca. Começou com um treinador, né? Mudou-se o treinador, né? Começou com o Luiz Eduardo, depois veio o Zé Humberto Codorna e terminou com o Vantuil Rodrigues. Exatamente. Este ano, o que acontece? O Uberaba parece que é um time que não está pronto para ter qualquer tipo de resultado que não seja vitória. A campanha do começo do campeonato fez com que nenhum outro resultado servisse. Exatamente. Saiu o Vantuil Rodrigues, entrou o Andrezinho, porque ele mandou o time no jogo.
foi treinador também. Pelo menos um jogo. Pelo menos um jogo, mas ele trabalhou o time aquela semana. Então, entrou o Andrezinho, depois veio o Léo Goiano, né? E agora o Calmon. Então nós já estamos em 4 treinadores numa competição tão curta de 3 meses ou 2 meses e alguns dias. Você está entendendo? Então eu acho que o problema do Uberaba Esporte Clube fora de campo, ele é muito maior do que o dentro de campo. E isso traz também para dentro de campo alguma intranquilidade. O Uberaba paga por erros do passado, né? Dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo por quê? Excesso de cartões amarelos faz com que a cada jogo um jogador, pelo menos, esteja suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, aquela faltinha naquele jogo, aquela reclamaçãozinha, vai refletir num momento muito especial lá na frente. E erros do passado. Por exemplo, o Uberaba está tendo fazendas penhoradas. No momento que ele precisa de dinheiro, ele precisa estar com salários em dia para os jogadores estarem tranquilos, focados no campeonato, começa a tal de penhora de renda por causa de ações trabalhistas. Então, aquele lixo que vão jogando debaixo do tapete ao longo do tempo, mas que num determinado momento, ou ele transborda ou vão mexer no tapete e esse lixo sai. Então, tipo de problema que o Uberaba já vem acontecendo há tanto tempo e que tem prejudicado também. Como o Uberaba Esporte Clube não tem nenhum patrimônio para dar-se de garantia a qualquer dívida, que seja trabalhista ou qualquer outra, o que acontece? A única que ele tem é a renda. E é ali que os advogados, lógico, se o Uberaba deve, tem que pagar. Não interessa se de 5 anos atrás, de 8 anos atrás, 10 anos atrás, ou do ano passado. Vai ter que pagar uma hora. E paga-se dessa forma, penhorando as rendas. E querer que aquele que trabalhou e não recebeu perdoe, não corra atrás dos seus direitos, exige muito, né, Tanquinelli? Exatamente, isso aí é normal, né, Moura? Todo trabalhador tem direito ao seu salário, aquilo que lhe é devido, não vamos discutir esse aspecto. E o Uberaba tem que saber conviver com isso. Tem que saber conviver, tem que ultrapassar. Sempre teve esses problemas não são novos, então não é isso que está desestabilizando o time, não. O que o Uberaba precisa dar um pouquinho de separação é os problemas extracampo dos problemas campo. Isso. Eu acho que a diretoria tem que ficar um pouquinho longe do vestiário. Quanto mais longe do vestiário, melhor. A diretoria, o G7, aquele pessoal todo ali, é melhor que fique na tribuna, que fique do lado de fora do alambrado e deixa a comissão técnica e os jogadores lá dentro, para que a comissão técnica traga os problemas para a diretoria resolver. Mas não vá ela lá dentro tentar conversar com o jogador e tentar acertar nada não, porque isso nós já vimos que dá problema e piora as coisas. A próxima semana será uma semana de fundamental importância no campeonato. Por quê? Nós teremos agora, amanhã e no domingo, a rodada de encerramento do primeiro turno dessa fase decisiva. E depois da outra semana, o início do segundo turno com os mesmos jogos do encerramento do primeiro. Então, quais serão os confrontos? O Nacional de Muriaé, que é o líder com 10 pontos, joga contra o Democrata de Valadares, que é o vice-líder, 2 vezes. 2 vezes. Então, a possibilidade é de um tirar ponto do outro, né? Vai tirar. Vai tirar, de alguma forma vai tirar. É lógico que a vitória de um num jogo, a vitória do outro no outro jogo, será bom para os dois, né? O Democrata vai a 9, o Nacional de Muriaé vai a 13, os dois conseguem se distanciar. Não sei se isso vai acontecer. Se acontecer, se foi casualidade ou não. Teremos um encontro entre Uberaba e Clube Atlético Uberlândia, os dois aqui do Triângulo Mineiro. E a lógica é que um deixe o outro praticamente fora do páreo. Isso. É que o Uberaba vá a 9 também. O objetivo do Uberaba é exatamente esse, é de ir a 9, conseguir 2 vitórias. E no outro confronto, o Mamoré e a América de Etióflotô também, um vai matar o outro. Com certeza um vai matar o outro. Então eu acredito que depois dessas 2 rodadas, o que podemos ter é, se o Nacional de Muriaé confirmar o seu favoritismo, a sua boa fase, ganhar as 2 do Democrata, o Democrata fica em maus lençóis. Não é isso? Se o Uberaba ganhar as 2 do Atlético Uberlândia, o Atlético fica
situação complicada. E o América e Mamoré da mesma forma. Então eu acho que nós vamos ter, após a última rodada do primeiro turno e a primeira rodada do segundo turno da fase decisiva, apenas 3 equipes tentando chegar à primeira divisão. E apesar do Uberaba ter perdido para o Nacional de Muriaé, a rodada da quarta-feira foi boa para o Uberaba, porque não houve vencedores. Os 4 times marcaram apenas 1 ponto, foram 2 empates. Se 2 times tivessem conseguido a vitória e deslanchado, seria muito pior. Eu acho que dos males o menor. Então agora o Uberaba está vivo, o Uberaba tem que mostrar serviço contra o time de Uberlândia e tem que ganhar os 2 jogos. Não existe outra alternativa. É ganhar ou ganhar. Por isso que nós falamos de colocar o time ofensivo, um meio de campo que sabe trabalhar melhor a bola, para que o time, e também a sugestão do Júlio de jogar os 2 centroavantes lá, tanto o Bruno Henrique quanto o Rudimar juntos, eu acho que também é uma possibilidade. E você fica com o Douglas Esquilo no banco uma grande opção. Ele pode entrar em várias posições. Então seria e pode uma entrar outra no momento que o adversário está mais cansado. Inclusive melhora a questão da bola alta, né? Que são 2 jogadores que disputam a bola por cima. E 2 jogadores mais pesados, o Rudimar principalmente, faz muito bem o pivô, preparando a bola para quem vem de frente, que poderia ser para o Everton, por exemplo, é muito bom isso. Então eu acho que são alterações que o Uberaba tem que fazer e tem que partir para o jogo sem medo. O Uberaba tem que ir para cima do time de Uberlândia, do Atlético Uberlândia, para ganhar. Não tem esse negócio de esperar para ver como é que o adversário vai jogar. É atropelar. Bom, estamos chegando ao final. Júlio, Uberaba está vivo, então. Está vivo e está vivo nesse sábado e no próximo sábado. Ganha amanhã, então. Eu acho que ganha, eu acredito que ganha. O Uberaba está vivo sim e a gente tem que acreditar porque nós continuamos afirmando, o time do Uberaba é bom. Um abraço, meus amigos. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, gratos e até lá.